Boa tarde, rapaziada vascaíno, Ricardo Rodrigues falando pro canal Rio Grande do Canal Vascaíno. Hoje, às 19 horas, o Vasco muda a chave, esquece o Campeonato Brasileiro, que sobe no próximo sábado contra o Fluminense. O Vasco hoje joga contra o Operário do Paraná, pelo jogo de volta da Copa do Brasil, né? Buscando as oitavas de final da competição, né? O Vasco, na primeira partida lá em Ponta Grossa, empatou em 1-1 com o Operário. O Vasco hoje, quem vencer a partida, obviamente, se classifica. O empate levará para as cobranças de penalidades máximas, né? Para as disputas de pênaltis. A escalação do Vasco vai ser a mesma, provavelmente a mesma que jogou contra o Fortaleza, né? O Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Luiz Gustavo e Lucas Piton. Meio campo com Hugo Moura, Tietchan e Felipe Coutinho. Ataque, Nuno Moreira, Ryan e Pablo Verratti no comando do ataque. O Zé Fernando Diniz deve prezar pelo mesmo esquema de jogo que realizou contra o Fortaleza. Aquela pressão na saída de bola inicial, né? Com valorização da posse da bola, para você poder descansar o time não sentir tanto os efeitos. Quer dizer, que se você tem a posse de bola, você não é atacado, e você atacar é menos desgastante do que você se defender, né? Então, foi a estratégia que foi usada contra o Fortaleza e deu certo. O Vasco jogou muito bem, eu achei que a melhor partida do Vasco no ano, né? Surpreendentemente, na segunda atuação do Vasco, na primeira atuação contra o Lanús, o Vasco perdeu por 1-0, mas o Lanús teve a posse de bola, né? Ainda estava incipiente, ainda estava vindo do esquema do Calil barra Felipe Loureiro, que estava ainda como interino, né? Aí ele agora já começou a colocar já o dedo dele, né? Como já veio conversando. Eu quero destacar duas situações nesse time do Vasco. A primeira situação é a entrada do garoto, do Luiz Gustavo. Ele entrou muito bem na zaga, está se firmando, ele tem jogado bem, tá ok? Logicamente você tem que relevar o fato de ele ser um garoto sub-20 ainda, mas ele está tendo atuações até seguras, até, e até muitas vezes melhor do que a do João Vitor. Ele tem se apresentado bastante bem, um zagueiro canhoto, rápido, alto, né? Com uma certa técnica. De ver que ele tem uma técnica para sair com a bola, jogar, né? Ele está surpreendendo positivamente, né? E são valores que o Vasco precisa, agora mais do que nunca, ele precisa ter esses valores, né? Por conta do transferban, que impede que o Vasco faça contratações, né? O New Old Boys também já vai entrar com ação na FIFA por conta do esforço. Tá certo? Então, o Vasco vai ter que olhar com muito mais carinho para a divisão de base por conta dessa situação, né? A sorte, Fernando Diniz gosta de usar a base. Ele gosta dos jogadores da base. Então, ele já tem uma confiança. Se desenha uma espinha dorsal dessa equipe, a partir do momento que ele já começa a manter uma sequência de jogadores, né? O time titular provavelmente deve ser esse aí. Tá? Não sei quando o Maurício Lemos voltar a ter uma atividade maior, se ele vai tirar o garoto do Luiz Gustavo, vai colocar o Maurício Lemos na esquerda, ou se ele vai tirar o João Vitor, manter o Maurício Lemos e jogar com o Luiz Gustavo, né? Eu acho que o menino está se apresentando bem, sabe? Tem que dar chance, tem que dar uma sequência pro rapaz, o rapaz está jogando bem, entendeu? Ele tem que olhar para outros valores da base, eu dentro do meio campo, o Lucas do Carelo já mostrou a que veio, o Paulo Ricardo na lateral direita, já que tem alguns rumores da saída do Puma Rodrigues, né, que ele quer voltar à seleção uruguaia, ser titular na seleção uruguaia, ele só pode ser titular jogando em outro time, né, o PH titular absoluto na lateral direita, não se discute, né, e aí também da chance do Paulo Ricardo, você tem o garoto Lincoln que jogou no passado, né, lateral esquerdo, que precisa lateral esquerdo, meio campista e principalmente jogadores de velocidade, né? Esse Maxwell, o Juninho, tem se apresentado bem no Sub-20, e você tem lá o GB como centroavante, e tem o Bruno Lopes, como alternativa para aquela posição ali
no comando do ataque. Né? Então você tem que olhar com carinho a base, porque já tem esse problema do transfer ban aparecendo. Mas vamos voltar a falar do jogo de hoje. Né? O Vasco vai jogar de novo num 4-2-3-1, né? Ele defendendo, ele vem no 4-2-3-1 e atacando, ele vem no 4-3-3. Né? A transição está mais rápida, está mais veloz, porque o time está mais compacto. Mesmo com o Verratti jogando lá atrás para ajudar na bola área defensiva, o ataque ele tem conseguido produzir jogadas para o Verratti concluir, né? Tanto é que ele fez 2 gols na partida contra o Fortaleza. Então, o Diniz encontrou uma forma de compactar o time, para o time sair com 3, 4 jogadores no ataque, tá certo? E no contra-ataque, você tem essa velocidade. Por exemplo, no gol do Verratti com a assistência do Paulo Henrique, teve essa transição veloz. O próprio Paulo Henrique fez essa transição veloz pelo lado direito. Né? Pelo lado esquerdo, o Nuno Moreira também tem uma certa velocidade e o Piton está começando a acompanhar essa velocidade. Né? Eu só acho ainda que precisa do Lucas Piton, né, lado esquerdo da nossa defesa, ele ser um pouco mais seguro em relação à recomposição. Por isso que o Luiz Gustavo, sendo um lateral, um zagueiro canhoto e com mais velocidade, com uma boa velocidade, ele tem conseguido imprimir esse fator. No jogo lá contra o Lanús, que nós tomamos o gol numa contra-ataque feito pelo lado direito do ataque deles, ou seja, pelo nosso lado esquerdo, o Piton foi o culpado desse gol ter saído, porque ele não se posicionou para a linha de impedimento, não teve capacidade de retornar para fazer essa recomposição na defesa, e o Luiz Gustavo teve que sair da posição dele para poder tentar pegar o lateral, pegar o ponta para cobrir a brecha que o Piton deixou no lateral. Entendeu? Então ainda tem esses encaixes para serem feitos na equipe do Vasco, na parte defensiva. Tá? Apesar do Vasco não ter tomado o gol contra o Fortaleza. Mas tem que ter uma posição em relação a isso. Lá do lado direito, o Ryan está começando a tentar voltar para poder ajudar na recomposição defensiva, na marcação defensiva. E o PH também é veloz. Ele tem um bom fôlego, ele consegue fazer esse retorno com tranquilidade. Né? Defensivamente ele é melhor do que o Piton. O Piton ainda tem esse problema. O Piton é um arame liso. Ele não tem uma capacidade defensiva boa como lateral. Tá? Isso aí desde que ele veio para o Vasco. Desde que ele veio para o Vasco, ele não apresenta uma característica de defensor. Ok? Ele não tem essa característica de defensor. Ele é mais atacante do que defensor. Ele não volta para recompor. Ele não tem um sentido de posicionamento para marcar o ponta adversário. Tá? Seja o ponta indo para o linha de fundo pelo lado direito com o pé normal, seja por um ponta fazendo facão no lado dele com o pé trocado. Ele não tem essa visão, ele não tem essa noção de espaço para marcação. Isso é sempre, ele nunca teve essa noção de espaço para isso. Ele então precisa ter essa correção. Aí com o Diniz, com o tempo ele vai conseguir corrigir essas pequenas nuances que são importantes também defensivamente, certo? Mas o Vasco deve usar a posse de bola, ele deve primar pela posse de bola o tempo todo. Ele vai tentar atacar o Operário o tempo todo, tá? Para poder ter essa posse e fazer os gols que seriam suficientes para vencer a partida. Eu acho que ele vai continuar nessa toada, nessa batida, como foi feito contra o Fortaleza. Ok? Então, vamos esperar. O jogo às 19 horas. Vamos torcer para o Vasco vencer, se classificar para a Copa do Brasil, que eu acho até mais importante do que a Sul-Americana. Ok? E aí, vamos torcer. Aí, durante o jogo, a gente vem comentando alguma coisa. E após o jogo, faça um pós-jogo para a gente bater um papo do resultado da partida. Ricardo Ricas falando para o canal Ricas do canal Vascaíno. Curtam, comentem, compartilhem. Se inscrevam no canal, me deem essa moral. Ok? Tenham todos uma boa tarde. Vamos torcer pela vitória do Vasco. E um beijo no coração de todos.